Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, o projeto que discute hoje e constrói o Brasil de amanhã. Eu queria começar esse nosso episódio questionando a audiência. Há quanto tempo vocês não vão ao banco? Qual a mudança, qual a evolução das coisas? O banco passou a ser uma coisa meio que distante da realidade das pessoas, né? Com PIX, com ferramentas tecnológicas, os bancos ganharam nova conformação, novo status. Em compensação, mais recentemente, um banco em particular tem merecido destaque na mídia, tem ocupado o noticiário e causou um tsunami institucional tão grande que hoje a gente vive a reboque das notícias, das consequências do que essa instituição liquidada ou em fase de liquidação pelo Banco Central, nós vamos esclarecer isso daqui a pouco, acontece. Então, estamos falando do caso Master, né? A coisa chegou a tal ponto que eu vou replicar aqui, o humorista e autor Hélio de la Penha disse uma coisa, que a única pessoa que consegue ganhar dinheiro honestamente com o banco nesse Brasil é o Carlos Alberto de Nóbrega, que é o Banco da Praça da Alegria. Fora ele, ou seja, banco virou caso de polícia, banco virou caso político, banco virou... Enfim, é um tsunami. Para entender todo esse imbróglio do sistema financeiro, não só do caso Master, a gente conta hoje, tem o prazer de ter conosco aqui o Dr. Fábio de Souza Pinto, que é especialista em direito falimentar, direito bancário, recuperação judicial, faz parte da Comissão de Direito Bancário da seccional da OAB, ou da subseção da OAB, melhor dizendo, né? Meu amigo particular de gestão também, a gente está junto aqui na gestão do atual da subseção, e vamos tentar esclarecer para você que quer entender mais sobre a instituição, ou pelo menos essa encrenca em que o país está envolvido. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo. Satisfação enorme tê-lo conosco. Muito obrigado, Zé, obrigado, Luiz, obrigado pelo convite, Zé, né, para participar desse projeto aqui, o Bom Senso Brasil, e tentando aclarar um pouco aí, né, para os nossos participantes, né, um pouco, né, do que vem sendo esse tsunami, né, institucional no nosso país, né, envolvendo esse Banco Master que desde novembro, outubro do ano passado só se fala nisso nos meios de comunicação. Bom, então vamos começar. Liquidação de banco, ao contrário de outras formas, né, de extinção de sociedades, tem um rito próprio. Não é novidade também, não é de hoje que bancos são liquidados no Brasil, nós já tivemos exemplos aí. Por que a do caso Master é tão especial? O que ela tem de diferente que gera tanta controvérsia, tanta polêmica, tanta discussão? Bom, só para a gente contextualizar, né, Zé, o que a gente chama de liquidação extrajudicial, né, ela é um procedimento, né, movido pelo Banco Central do Brasil, e ele é totalmente administrativo, ele não tem nenhuma fase judicial, ele é só administrativo e ele visa justamente a retirar do mercado institucional bancário, né, aquelas instituições em que, em tese, ela já tem algum tipo de comprometimento financeiro para que não se comprometa mais ainda o sistema, ou seja, evitar o que a gente chama de risco sistêmico, né? E, nesse sentido, se avalia os riscos, se avalia os ativos daquela instituição, e o que se visa preservar, na verdade, não é aquela instituição ou uma ou outra, mas todo o sistema, né? A saúde do sistema. E no caso do Banco Master, né, ele acabou sendo liquidado, e ele, pelos ativos que ele dizia que tinha, mas na verdade ele não tinha, e pela forma dele de captação de recursos, em que ele atendia uma boa parte ou grande parte de pessoas físicas e também alguns órgãos governamentais. Então, você
vai pegar muitas prefeituras, fundos de pensão, fundos de investimento, pessoas físicas muito ligadas com CDB, com LCA, com LCI, mesmo com as benesses do Fundo Garantidor de Crédito, que depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente, isso tudo não impediu de ocorrer uma grande alavancagem desses investimentos. E o Banco Master, né, com um grande funding, né, que a gente chama, ele subia muito as suas taxas de rendimento, justamente para atrair um capital que estava ávido, né, por algum tipo maior de rendimento. Nós estamos hoje com uma inflação elevada, né, e uma taxa de juros básica também elevada, o que já atrai um capital para o investimento naturalmente, então você conseguia taxas ainda mais agressivas. Então, com tudo isso, né, com toda essa circunstância, o volume que se trouxe de ativos para o Banco Master gerir foi muito grande. E, obviamente, quando ele tinha essa carteira em mãos e depois, obviamente, não se sabe exatamente todo o destino dessa carteira, para onde que ela foi, isso ainda está sendo alvo de investigação, mas isso trouxe muitas pessoas físicas e muitos órgãos governamentais envolvidos, seja tanto de prefeituras, de deputados, né, e também pelos laços em que se colocava o próprio diretor do banco, que é o Daniel Vorcaro, que ele tinha laços de influência em vários órgãos, né? Tudo isso, quando a coisa desmorona, né, isso trouxe um grande prejuízo para o sistema financeiro, né, na medida em que, também como a gente vai ver no decorrer aí do nosso papo, né, nós tivemos aí um rombo no nosso fundo garantidor de crédito de mais de 40 bilhões, sendo que até então, desde o início do Plano Real, né, o fundo só tinha sido acionado para repor 6 bilhões no mercado, ou seja, de 94 até 2026, somente 6 bilhões do fundo garantidor tinha sido investido, e agora foram 40 só com o Banco Master, mais 6 com o Eubank, né? E mais, acho que 3 alguma coisa com o Banco Victor. Não, o Victor, ele não chega a ser um banco, mas a gente também vai falar dele. Mas nós vamos trazer aí pouco mais de 50 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito, o que é um recorde, né, negativo para nós, né? Vamos lá. O Victor é uma startup, né? O Victor é uma startup, mas para além disso, o Victor... É até bom você tocar no assunto, Luiz, porque a Victor, ela, além de ser uma startup, ela não estava sujeita à mesma legislação que o Banco Master está colocada, né? Porque o Banco Master está pela Lei 6.024, que é das instituições bancárias, e o Victor, ele não entra nessa categoria. Por isso que ele acabou pedindo a recuperação judicial, coisa que um banco não pode pedir, né? Ainda assim, com os ativos que ele dizia que tinha, ele tentou comprar o Master em novembro. Né? Dizendo que inclusive tinha parceria Pois é. em Dubai e qualquer coisa assim. Vamos colocar uma linha de tempo, tá? Eu vou tentar ser, como posso assim, didático, porque é uma situação bem complexa. Sim. Né? E até para as pessoas entenderem. Quando você fala de 6 bilhões, teve uma outra grande liquidação, foi muito comentada, virou caso na Justiça Federal, do Banco Santos. Sim. O Banco Santos também teve esse problema, né? Não foi igual o Banco Santos. Ele tinha aí uma questão, taxas, né? Que era a grande questão, taxas, né? Que pagavam aí, ele lançava valores aí, percentuais que não estavam aí dentro de mercado, muito alto, pessoal. Só que assim, ele não tinha, eu acho que, ao que eu lembro, que eu vi um pouco, eu estudei bastante o caso do Banco Santos, ele não tinha ele tinha um mínimo de lastro. Tá? Existia um mínimo de lastro. O que aconteceu no Banco Master é uma coisa assim, bem complexa. E aí a gente começa a pensar no seguinte: quando você tem uma instituição financeira, vamos colocar para o povo, né? Vou falando assim, de uma forma assim, bem didática. Você vai lançar um investimento, vou lançar uma CDB, tá? Eu vou lançar 1 bilhão em CDBs, tá?
com taxa de juros X e tal, eu tenho que ter um lastro para isso. Ele não tinha lastro nenhum. Ele lançava valores dizendo que tinha e não tinha. E aí, eu não estou dizendo assim que está certo ou o STF, ou o Toffoli, ou o Banco Central, mas aí o que até o pessoal bateu bastante no Banco Central, não, mas ele que levantou. Gente, onde é que está o órgão fiscalizador para deixar chegar nesse nível? E quando a gente fala, né, faz essa comparação Banco Santos e o Master, o Banco Santos ele tinha muitos investimentos, pessoas físicas, tá? Mas pessoas de posse, tá? Que investiam 500, 600 mil, tanto que na época da quebra do Banco Santos existiram aí algumas ações, porque o fundo garantidor garante o mínimo, né? E as pessoas entraram na Justiça Federal. Eu até vi uma sentença muito bonita, né, de uma dessas pessoas aí. Ela tinha perdido, à época, se não me engano, 3 milhões. Né? Aí o juiz foi muito inteligente quando deu a sentença. Você entrou em um investimento de 500, 600 mil à época, alguma coisa assim, 2, 3 milhões, desculpa, era 2, 3 milhões. Você não é qualquer um. Você sabe onde está entrando. Se você coloca um investimento de mercado que está pagando 3% ao mês, sendo que o mercado paga 1%, você sabe que é risco. Então não vem agora. Se tivesse pago, ótimo, bacana. Você estava batendo palma, mas perdeu. E agora vem querer cobrar na justiça? Não é porque o Banco Central aumente o limite do fundo garantidor. Não, é risco. Isso aí é risco. Então, tá. Mas o Banco Master também foi risco? Não. O Banco Master não tinha lastro. E aí quando a gente fala, quando o grosso dos investimentos estavam ali, fundos de pensão de funcionários públicos, controlados por administradores públicos, prefeituras, Zé, me desculpe, mas eu não vejo uma prefeitura, um fundo de investimento se arriscar nesse nível. Se ele foi ali, é por contato e as pessoas sabiam o risco que estavam correndo. Eu acho que, assim, eu acho que a bandidagem que aconteceu ali e esse problema que deu, inclusive, no fundo garantidor de crédito, eu acho que tem que ser muito bem levantado e, embora, né, o Banco Central se defenda, vamos dizer assim, uma coisa é você, como eu falei, você tem um lastro mínimo, alguma coisa, você fez uma operação temerária de risco. Agora, a forma que foi a quebra, o Banco Central também tem que ser levantado, tem que ser analisado. Como deixou chegar a esse nível? O que dá a impressão é que toda a alavancagem do Banco Master já foi pensada na fraude. Exatamente. É isso que nos dá a impressão. Desde 2018, desde 2019, quando se começou toda essa alavancagem com base numa captação muito agressiva de valores, já não poderíamos ter certeza da fraude, mas já se dava indícios de uma captação muito agressiva, né? Falando um pouquinho do Banco Santos, Luiz, lá nós tivemos também um caso muito grande de fraude contábil, enorme. E nesse caso, inclusive, o próprio sócio do Banco Santos, que foi o Edemar Cid Ferreira, ele respondeu pessoalmente com seu patrimônio. Né? Tanto é que o imóvel, a mansão dele já era. Então, foi um caso... Hoje é o escritório da advocacia, se eu não me engano. Sim. Então, lá, ele respondeu pessoalmente com o seu patrimônio, aquelas obras de arte todas, sim. Né? Então, foi um caso, à época, que chamou muita atenção. Eu lembro disso, que naquele tempo eu estava na Justiça Federal. E a gente teve que arrumar um lugar dentro do Fórum Criminal para entrar com todas aquelas obras de arte lá. E eu vi o processo. Sabe assim? Tá, né? Mas e aí até você questiona, né? A pessoa, você não sabe que vai dar errado, mas mesmo assim, esse dentro do Banco Master é uma coisa assim de... Então, como o Banco Master ele trabalhava muito na sua captação
justamente de forma muito agressiva, entrando, como você colocou, em prefeituras, entrando com a sua influência. Né? Traz para mim esse valor, traz para mim essa conta, que eu vou remunerar ela com um valor muito maior. Certo? Porque se você não trouxer, o outro já trouxe. Então, de alguma forma, eles gerenciavam essas carteiras de investimento de forma muito agressiva. Por quê? Está se verificando hoje em dia, Luiz, em que, na verdade, ele tinha que trazer esses investimentos a todo momento para que eles pudessem remunerar aqueles primeiros investimentos que foram feitos. Na realidade, é pegar dinheiro para pagar esse. Exatamente. Porque, como ele prometia uma remuneração muito elevada, ele não tinha como pagar aquela remuneração que foi prometida. Então, ele precisava estar sempre captando, sempre de forma muito agressiva, mas já sabendo que não tinha dinheiro. Aí você vai falar assim, mas um banco, por exemplo, não teria que ter, né, um volume de depósitos compulsórios mínimos? Sim. Não deveria atender ao índice de Basileia, que é aquele volume que você tem que ter de capital próprio e capital de terceiros? Sim. Entendemos que sim. São regras que já estão aí postas há muito tempo. Décadas. Né? Muito tempo. Mas, eventualmente, né, de acordo com alguma conveniência de lado a lado, elas podem ter sido relativizadas nesse período. Né? Pode ser, pode ser. Isso nós estamos verificando agora no caso a caso, né? Ou seja, está se abrindo um pouquinho da caixa de Pandora o porquê que esses controles que deveriam ter sido acionados nesse meio tempo ou foram relativizados ou foi visto com reservas, né? Mas que de fato, porque pelo que se fala, na carteira do Banco Master, que deveria ter algo em torno de 30 bilhões, tinha 4 milhões no caixa do Banco Master no dia que ele foi liquidado. Ou seja, isso não pagava nem o valor da conta da sede dele, quanto mais de qualquer tipo de investimento que tinha lá. Então ele não tinha a menor condição de ser mantido no sistema financeiro, na medida em que ele não atingia mínimas benchmarks para ele se manter no mercado. Ele teria que ter sido há muito tempo antes. Né? Só que havia aquela tentativa de venda dos meus ativos para o Banco BRB ou para outros, para a própria Fictor, que tentou negociar um pouquinho antes, também acabou não acontecendo. Já se via nessa época, né, mais ou menos, de outubro, novembro, que a carteira do Master já era uma carteira podre. Interessante, quando você fala assim, você colocou uma data, 2018, quando foi o início do banco. Tá? Sim, sim. Banco, obrigatoriamente, legalmente, necessariamente, ele tem que sofrer uma auditoria contábil independente todo ano. Me desculpem, sabe, como que uma auditoria contábil é a coisa mais básica do mundo. A primeira coisa quando você faz uma auditoria em um banco é fazer justamente essa análise. O que está sendo investido, qual é o capital próprio, tá? E qual é o nível de garantia. Tá? Como que se deixou passar isso, as auditorias independentes? Pois é, você vê que o nível de capital próprio, para a gente colocar como um banco sadio, para atingir os índices de Basileia muito sadios, para bancos tradicionais é em torno de 15% de capital próprio. Para bancos cooperativos, de 13% a 18%, é um pouco mais. Né? Mas não é só no caso de banco que nós temos visto situações como essa de, eventualmente, auditorias que não chegam, né, a atingir os seus objetivos, Luiz. Vou pegar o exemplo das Americanas. Tá? Sim. Das Americanas nós tivemos aí 2 auditorias independentes famosas, né? Não vou citar o nome, mas multinacionais, que uma se revezou à outra e por praticamente 10 anos eles davam os seus laudos dizendo que os balanços estavam ok. Depois foi ver que havia um rombo de 44 bilhões de reais nas lojas americanas. Né? Olha só. Né? Então, nós estamos vivendo nesse momento uma crise, né, de credibilidade gigantesca. Né? Eu vou até colocar um caso. Antigamente existiam as 5 grandes, né? Que é a KPMG, a Price, a Deloitte,
Álvares e Marçal. Não, acho que ela não está nas Big Four. Hoje temos... Antes eram as 5. Sim. 5, né? Que era a Deloitte, KPMG, Price... eu estou esquecendo o nome... A Coopers, acho que é Coopers, não sei. E tinha Arthur Andersen. Sim. Tá? Aí houve muito tempo, e era gigantesco, eu conhecia Arthur Andersen, né? Aqui no Brasil era lá em Santo Amaro, mas gigantesco, né? Todo mundo, era a estica, e aí teve esse problema nos Estados Unidos, que eles fizeram uma auditoria lá numa empresa que quebrou, até eu esqueço o nome da empresa, tá? Tinham 5, hoje tem 4, ela quebrou. Lá, se você perde credibilidade, já era. Brasil parece que não. Aqui parece. E, como você falou, você citou casos aí americanos, tem outros. Tem também. outros. Sim. E parece que faz de conta e tá dando. Aí, qual é a credibilidade disso? Você vai lá, você solta o seu balanço num jornal de circulação com a auditoria, né? Ou seja, dá a impressão que, não, eu cumpri meu papel, está aqui, está publicado, ninguém vai ler, ninguém vai, né? O investidor meu está vendo que está tudo em ordem, né? Ele vai continuar colocando seus aportes normais, né? No caso do acionista, para ele o que interessa é estar recebendo os seus dividendos, enquanto está recebendo seus dividendos, também não vou reclamar, não vou ficar analisando com lupa, né, essas auditorias, até a hora que as coisas acabam... Até o dia que dá a pipa. Até o dia que pode dar a pipa. Né? Aí que você vai ver, aí você vai tentar retroagir, mas como é que aquela auditoria aprovou, né, aquele exercício daquele ano? Não tem como. Como é que aprovou o exercício do ano passado, dizendo que estava bem, agora quebrou? Né? Exatamente. Né? Então, e isso se reflete justamente também na questão bancária, que inclusive tem muito mais controles até do que a iniciativa privada. Por quê? Porque, como a gente está falando aqui no regime do Banco Central, não se protege a empresa, se protege o sistema. Então, em tese, é uma proteção muito mais ampla e que deveria abranger muito mais mecanismos de controle. Tanto é que a própria liquidação extrajudicial, ela é uma forma de retirada terminal daquela instituição. Ela já não retorna mais. Ernest Young, esqueci o nome da Ernest Young. Ernest Young. Perfeito. Você falou da Arthur Andersen, mas tem hoje é Deloitte, a Price Waterhouse, que a Coopers foi incorporada pela Price. Price Waterhouse e Coopers. Isso. A Ernest Young e a KPMG. Então eram as 5 que tinha a Arthur Andersen, que era uma das maiores também. E então o que se coloca hoje em dia é justamente para que se evite esse risco sistêmico. Mas, de certa forma, no caso do Master, ele já gerou um risco sistêmico. Por quê? Porque o Master levou o Will Bank, que depois até esqueci o nome do terceiro banco que acabou levando, mas levou mais até esses dias devia propaganda. Deposite no Will, faça no Will. No Will, então. Quem levou... Banco Pleno. Então, o que acontece? Esses ativos eles vão sendo dilapidados rapidamente. Por quê? Quem é que vai querer deixar um valor ali? Se tem alguma posição. Você vai sacando. Quem sabe que está no risco, vai sacando. E isso vai cada vez mais contaminando o sistema. Né? Ou seja, aqueles ativos que o banco achava que tinha, do dia para noite já não tem mais. Sim. Né? Por quê? A gente está falando aqui de um índice de Basileia de 15%. Ou seja, o banco ele tem 85% de capital do terceiro e 15% dele. Se esses 85% do dia para noite some, ele não banca nada. Praticamente. Por isso que ele tem que ter credibilidade. Mesmo porque quando a gente fala dos 85%, muitas vezes não está em caixa, está ele emprestou, ele não tem esse dinheiro assim. Não está em carteira. Se de repente o pessoal dos 85% falar, eu quero pegar o dinheiro agora, não está lá. Não está. Por isso que o banco, justamente para ele, é muito importante ele manter a sua credibilidade com carteiras com certa liquidez. Se ele deixa com carteiras só submetidas a investimentos estruturados, fora, ele não consegue. Ele tem que ter uma zona de conforto. Consta, né, que o Brasil tem um dos sistemas financeiros mais modernos do mundo, até alvo de elogios em alguns aspectos. Tá? Esse episódio, de alguma forma, abala a credibilidade, a segurança, a consistência desse sistema? É seguro investir ou o caso Master é um caso isolado, não dá para mensurar para os demais?
tenho a pensar, Zé, que o sistema ele é seguro, né? Tanto é que a gente tem houve uma grande concentração de bancos nos últimos anos, né? Apesar de nós termos hoje muitas fintechs, né, que vem tirando um pouco de mercado dos grandes bancos, né? Mas a questão de 15, 20 anos atrás, você tinha a HSBC, que pegou o Bamerindos, que foi liquidado. Você tinha o ABN AMRO, que pegou o Real, que foi liquidado, né? O Real também? O Real ele acabou não sendo liquidado, mas ele foi incorporado. Foi incorporado, porque naquela época, Luiz, a gente tinha muitos ativos podres de banco. Lembrei do caso do Banco Real. Lembrei. Né? Mas, por favor, explique. Vamos lá. Diferentemente do Banco Master, em que nós temos uma situação de captação agressiva, né? Naquele momento a gente tinha o tal do banco com ativos podres e o banco com ativos bons, né? Então, aquelas carteiras ruins e aquelas carteiras boas. Então, isso ficou muito patente. Era uma crise de ativos dos bancos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Banespa de São Paulo. A parte boa do Banespa ficou com o Santander. A parte ruim ficou com o sistema. O sistema comeu. E o sistema acabou glosando aquela parte. A parte boa do Banco Real ficou com a ABN. A parte boa do Bamerindos, que era bem pouca, ficou com o HSBC, né? Entre outros tantos, né? E o que acontece é que, naquele momento, havia muito mais crise de credibilidade do que tem hoje. Por quê? Você não sabia o dinheiro que você tinha na sua poupança se aquele dinheiro ele iria ser honrado pelo banco ou não. Que antes teve muitas poupanças que finalizaram, Aspa, Delfim. Sim. Então, tinha uma lembrança desses problemas. Problemas, e você realmente ficava assim, gerava muita insegurança, né? Então você vai pegar, a gente falou aqui do Banco Banespa, mas teve outros bancos, por exemplo, eu me recordo, tá? Banco Noroeste, quem comprou foi o Banespa. Então é um banco que sumiu. Com tantos outros, Banco Noroeste, você tinha Banco Comindi, tem tantos bancos que acabaram sendo englobados por outros. Por quê? Porque eles tinham ativos muito ruins, né? Eles tinham sistemas que, dentre eles não conseguiam separar eventualmente o que era uma carteira boa de investimento, o que não era muito ou pouco profissional, né? Então, naquele momento e até no início do Plano Real, a gente estava no momento de amadurecimento do sistema. Posso só fazer uma explicação? Claro. Vou dar um exemplo para você. Porque quando a gente fala de carteira ruim, empréstimos que existem uma dificuldade muito grande de receber, isso é uma carteira ruim. Então você tem aí até aquela questão, né? Quem sabe a administração, a questão do devedor, existe até um percentual que é a provisão de devedores duvidosos, né? Aí tinha bancos naquela época que uma provisão de 3%, 4% já é uma provisão muito alta, porque você tem que ter cuidado quando você faz empréstimo. Sim. Nesse tempo, eu lembro, você tinha situações aí que chegava a 20% e 30% de possibilidade de não recebimento de empréstimos realizados, porque não fizeram a análise adequada para concessão de crédito. Perfeito. Hoje em dia, os bancos têm departamentos específicos só sobre isso. A gente chama até de NPL hoje em dia. Mas, desse período para hoje, né, em que houve uma grande concentração, se por um lado trouxe muito mais segurança, também trouxe muito menos competição para os bancos, né, que hoje estão sofrendo um pouco mais com as fintechs, mas por muitos anos ficaram aí hegemônicos, o Banco Itaú, o Banco do Brasil, o Banco Santander, Bradesco, que estavam aí disputando uma carteira de clientes que só eles tinham, né? Só nos últimos 5, 10 anos que surgiram aí Banco Nubank, C6 e assim por diante, né? Mas hoje em dia até o Nubank está com mais clientes que o Banco Bradesco. Sim. Né? Mas teve uma questão até com o índice de Basileia do Nubank que foi meio do Nubank não, do C6, que foi meio sensível a questão de alguns meses atrás, mas ele já conseguiu equilibrar. De toda forma, Zé, respondendo a sua pergunta, o Banco Master ele era um banco mais de investimento. Você não tinha uma agência do Banco Master ou tão pouco você conseguia baixar um aplicativo do Banco Master específico. Mas ele tinha em qualquer banco que você tinha acesso a uma plataforma de investimento, é lá que você achava o CDB do Banco Master, né? E eu me recordo bem
inclusive, que eu tenho o costume, o bom costume, ou o mau costume de assistir alguns vídeos de investidores pelo YouTube, e já no ano passado se falava do Banco Master. Não, olha, cuidado com o que você vai investir aqui, que você pode, olha, coloca uma parte da sua carteira nesse tipo de investimento. Olha, Banco Master, olha, regula um pouco, não vai colocar muito lá, porque lá o risco sabe como é que é, né? Eles não abriam, mas já sabia que era meio tenso a situação com o Banco Master. Então, não era um banco que você tinha porta aberta ou mesmo um aplicativo, mas era um banco que estava lá para captar, para atrair aquele cliente que queria uma rentabilidade diferente. Então, eu tenho a dizer que apesar de tudo isso que nós estamos discutindo aqui, no sentido de falta de controle, talvez uma vista grossa de alguns órgãos reguladores, não vou dizer nem talvez, né, mas eventualmente, não dá, né? Mas eu entendo que é um caso, não vou dizer que é um caso isolado, mas é um caso paradigmático. Eu acredito que outro Banco Master como a gente está tendo, nós não vamos ter, porque o sistema vai se prevenir de situações como essa, né? Até porque o nosso fundo garantidor hoje, que tinha algo em torno de 150 milhões, só com essa crise já perdeu 1/3 do valor. Então, é uma situação que, de alguma forma, está se criando algum tipo de casca para a gente não passar por isso novamente, né? É porque os próprios bancos, como você falou aí, o Bradesco, Itaú, né, Santander, Banco do Brasil, porque esse fundo de garantidor de crédito é mantido pelos bancos. Por eles, exatamente. É a Febraban. Então eu acho que os próprios banqueiros estão chegando ali, né, talvez a portas fechadas, tudo, mas colocando o dedo na cara de alguém, falando assim, e aí, quanto eu vou ter que colocar mais nesse negócio aí para bagunça de alguém? O fundo garantidor de crédito, ele é aquele fundo de reserva do nosso condomínio. Trocando em miúdos. É, né? isso. Vai ter que ser reposto em algum momento. E quem vai repor são eles mesmos, são os próprios bancos. Né? Quanto que eu vou ter que repor? Em quanto tempo eu vou ter que repor isso? Porque eu perdi 1/3 do valor em 2 meses. Quanto que eu vou ter para repor isso Porque até onde a gente sabe, esse FGC está sendo capitalizado desde o início do Plano Real. Ou seja, em 2 meses ele perdeu 1/3. Né? Então, e sendo que até então, nesse período, ele tinha perdido 6 bi. Né? E como eu falei, com grandes, vamos dizer assim, com situações, né, que tiveram mídia nacional. Perdeu 6, agora um só. Foi. Giga, foi assim. Né? Então, eu tendo a acreditar, Zé, que não posso falar que é um caso isolado, porque ele já já contaminou. Já se contaminou. Mas eu diria que o próprio sistema está trabalhando em outros mecanismos para se evitar situações como essa de se repetir. Ou seja, essa agressividade, esse crescimento explosivo que teve o Banco Master em questão de 5 anos, né, de sair de um banco desse tamanho que foi comprado pelo Daniel Vorcaro com um preço simbólico, se tornar um expoente, né, dos investimentos em questão de 5 anos, isso sai fora da curva. Né? Se nós formos analisar friamente esse tipo de situação, ela não aconteceria num sistema um pouco mais robusto. É impressionante, né? É notável a gente constatar certas situações. O escândalo Master, se a gente pode chamar assim, ele teve tanto desdobramento que ele foi capaz de ser uma das causas do principal, do maior tribunal do país, que é o Supremo, criar um código de conduta, ou esboçar um código de conduta, porque um de seus ministros, que infelizmente palmeirense roxo como nós aqui, mas podia ser pior, podia ser corintiano. Podia ser corintiano. São Paulino é gente boa, São Paulino não pode besteira. Ele faz uma viagem de avião para Lima para assistir a final da Libertadores, acompanhado do advogado do próprio banco, e depois se descobre que ele é sócio do próprio. Foi sócio, né? Ou a família ainda é? Não sei, do resort lá que teve que visitar. De um resort, né? Como é que a gente explica essa confusão institucional? Como é que isso pode acontecer, né? Mas eu vou colocar uma situação. Pois tá? Vamos lá.
Vamos falar aqui de forma técnica. Vamos colocar num mundo técnico. Em um mundo técnico em que acreditando aí, né, dentro de aí não de uma utopia, mas de uma sociedade minimamente correta, tá? Como tem que ser. Civilizada. Você tem um sistema bancário, você colocou aí vários tipos de amarras. Nós colocamos aí, falamos de auditoria, nós falamos aí de fundo de garantidor, que bancos controlam. Depósitos garantidores. Uhum. Só que entrou um problema. Política. Eu ia chegar, é exatamente O problema isso. foi esse, foi política. Né? Políticos... No sentido geral. No geral. No geral. Sim. As maracutaias que aconteceram, eu vou colocar a verdade, porque é verdade, gente. Ninguém, pelo amor de Deus, eu vou colocar aqui, chega em um fundo de servidor público, porque esses fundos têm muito dinheiro. Teve fundo aí que perdeu 1 bilhão. Tá? Esses fundos, eles têm órgãos gestores, eles têm fiscalizadores. Ninguém chega lá e olha esse tipo de investimentos, esse tipo de coisa, e fala assim, opa, mas aí vem a ordem de cima, porque alguém em cima já negociou, tá? Alguém em cima já falou o seguinte, não, invista aqui, e não, eu vou mais, tá? Não é tipo assim, invista aqui que eu vou garantir um grande retorno. Não, invista aqui que seu passeio está garantido, tá? Infelizmente é isso o Brasil, gente. A realidade é essa. O sistema bancário brasileiro é um sistema de excelência. Sabe, eu acompanho o sistema bancário há muito tempo, é de excelência. Só que começou com o BRB, que já queria comprar, porque sabia que tinha andado porcaria, aí começou a levantar. É a prefeitura, é o fundo disso, aquilo. Aí, já estamos entendendo o que aconteceu. Tá? O BRB foi convencido a comprar uma carteira ruim do Banco Master de 12 bilhões. E como é que você vai justificar isso depois? Você não justifica. Então é melhor comprar. E assim eu fico dono de tudo. E aí eu me livro de ter que justificar o porquê que eu pus 12 bilhões numa carteira que não vale nem metade, né, de 1 milhão, quanto mais de 12 bi. Né? Então, mas é um banco público. Sim. É um banco público que tem ordens públicas. Eu vou dar um exemplo que eu... É por isso que o governador do Distrito Federal está com a mão na cabeça. Exatamente. Porque o homem... O Banespa era um super banco. Eu não... Assim, pode falar o que for, né? Assim, de ter órgão, ter bancos assim do governo. Mas a Caixa Econômica segue alguns ritos, ela tem a função social dela, mas é uma carteira, é um banco saudável. O Banco do Brasil é uma empresa de economia mista, tá? É chamada às vezes para socorrer situações, por exemplo, de agronegócio, essas coisas, mas é um banco sólido. O Banespa era um dos maiores bancos do Brasil, tá? Banco do Estado de São Paulo. Quebrou porque entrou política, todo mundo sabe disso. Sim. Todo mundo sabe disso. Então, o problema hoje de Brasil, quando a gente fala assim, você falou de STF, a gente fala de Congresso, tudo. Quando entra, e não estou falando um administrador público, não, estou falando e não é política, é política suja. Sim, mesmo porque política não tem que politicalha. entrar no sistema bancário. A política é política, o sistema bancário é técnico. Completamente técnico, não tem que ter um danado lá. Uma vírgula é uma vírgula. Uma vírgula é uma vírgula, ponto. Agora, criou-se essa situação, deu no que deu. Eu acho que isso vai ter que parar. Eu acho que talvez esta esteja sendo a lição. Porque atingimos governadores, entraram, mas deputados... se a gente for ver hoje, tudo. Luiz, o que se investiga hoje em dia é a questão política. Da parte do Master, porque a parte financeira já se sabe qual é o tamanho do buraco. Tanto se sabe que já está sendo pago. Né? Já não a questão. A parte contábil já era. E todo mundo sabe que é zero, menos 40 bilhões. 40, né? Pronto, é isso. Agora o que se investiga é como se chegou nisso. Né? Por meio do quê? Que tipo de influência, que tipo de tráfico de influência foi exercido? Né? Em que níveis foram exercidos? Né? Por meio de quais agentes foram utilizados? Né? Para se cooptar um agente aqui, outro ali, né? Pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo, pelo Poder de várias frentes diferentes.
Né? Como você E colocou, nós estamos vendo, o problema está em várias frentes, não é numa só não. não é numa só. É aquilo, né? que, aquilo que a gente repete aqui em várias situações, até acho que deve ser a terceira vez que eu repito essa frase aqui, que é uma frase do Barão de Tararé que, dentro de um contexto, pode ser aplicável a isso. Ele diz que corrupção é um bom negócio para o qual nós não fomos convidados, né? Mas... a gente chega nisso, não é mesmo? Então, como é que você explica isso? Se eu não fui convidado, eu não estou sabendo. Esses dias foi veiculada, acho que foi no final de semana, a reportagem do Brasil Paralelo, que obviamente que é uma reportagem que a gente tem que analisar também, porque ali tem todo veículo a gente tem que verificar. Sem dúvida. Ele tem um viés, todo veículo tem seu viés. E lá se coloca, não, porque há suspeita de desvio, de corrupção, né? Está se verificando para onde? Porque que teve. Que teve. Né? Para onde foi? Né? Então, agora, esses acordos de delação que estão começando a ser veiculados, fechados, trabalhados, talvez com isso a gente consiga imaginar um pouco dessa teia em que de alguma forma foi se criando, né? E até se chegar, obviamente, em tanto dinheiro capitalizado, porque foi muito dinheiro em pouco tempo, né? Sendo que bancos enormes levam anos para ter esse tipo de carteira, né? E às vezes até não chegam a ter. Né? E ele conseguiu ter em pouco tempo. Né? E aí que eu faço, embora todo mundo, não é o órgão fiscalizador, questionando bastante quando a Polícia Federal, até mesmo quando o Toffoli quis questionar. Quando o pessoal bateu muito no Toffoli, quando ele estava querendo trazer o pessoal do Banco Central para falar, eu falava, mas ele está certo. Não, mas ele é o fiscalizador. E como fiscalizador, em tanto tempo, deixa uma excrescência dessa crescer. Não é admissível. Gente, dentro de um plano técnico, uma coisa desse tamanho não é admissível. O Banco Central tem controles. O Banco Central tem controles e, como eu falei, é um sistema extremamente avançado. Não dá para dizer que alguém não percebeu aquilo. Então, se fala, inclusive, da gestão anterior do Banco Central já ter amplo conhecimento, não estou falando das fraudes, né, mas dessa capitalização acima do normal. Que mereceria uma avaliação, uma auditoria em loco muito profunda. Exatamente. Aí, entrando um pouquinho também na parte política, né, e na parte da influência, você falou, obviamente, da questão do resort, que teve investimentos e assim por diante, mas nós também temos o lado do outro ministro do STF, né, cuja banca de advocacia da esposa tinha um contrato de 130 milhões de reais. Milionário com... Você queria esse contrato. Eu queria. Né? Esse 139 milhões. Não. 129 milhões. Caramba! A gente não faz nem ideia do que seja isso, né? Mas tudo bem, né? Não. 3 milhões por mês, hein? 3 milhões. O pessoal fala assim, você é petista, você defende o Lula. Eu queria. Eu queria assim. Desse jeito. Se eu tivesse essa possibilidade. Um dos contratos assim que a gente sempre fala que é um dos mais lucrativos, mas você tem que ter cuidado, você tem que receber primeiro, senão depois você não recebe. Mas é político. Os caras pagam muito bem. Por quê? Porque sabe que tem que ter muita coisa, tem muito a ser defendido. Quando você vê um contrato dessa magnitude, caramba! Mas isso na verdade, e aqui sem derivar muito do assunto, mas a questão as bancas de advocacia relacionadas aos tribunais superiores, elas são muito, ou até intimamente ligadas com bancas que envolvem ministros, então, isso a gente tem ciência disso, né? Em que, se nós formos pegar um volume de valores repassados para essas bancas, depois que a pessoa se torna ministra, multiplica-se. Sim. Né? Multiplica-se. Né? Então, é uma outra situação que talvez em algum momento futuro vai ter que ser revista essa situação dentro de uma fiscalização do Poder Judiciário e assim por diante. É uma outra questão. Mas é a questão do código de ética, tudo. Exatamente. Que é assim. Não estou dizendo que esteja certo, esteja errado, mas existem limites de razoabilidade. Bom senso. Bom senso. Tá? Quando ultrapassa isso, você olha, dá aquela torcida, né? Ou quando você recebe aquela informação que você faz assim, tem que pensar.
Quando você dá aquela pensar, tem alguma coisa errada. Então, assim, hoje essa questão das bancas, que não é só de um ministro falar do Alexandre de Moraes, mas como você muito bem colocou, existem N bancas de parentes de ministro e com mais facilidades. A gente sabe disso. E aí agora eu vou fazer uma crítica, porque quando a gente fala em ética, a gente tem que trabalhar em todos os sentidos, tá? E eu acho que um dos órgãos reguladores dessa questão de ética dos advogados, a OAB, ela tem que trabalhar em cima dos advogados, porque o advogado ele tem a obrigação de trabalhar com ética. Eu acho que o advogado ele não pode se utilizar de subterfúgios. E é uma coisa que a gente sempre fala, todos têm direito a uma defesa, tá? Então, até o mesmo pedófilo, todos têm direito a uma defesa, é constitucional, e ele vai ter um advogado defendendo. Mas você não pode se misturar, se miscuir. E uma coisa que a gente vê bastante, a gente vê até no nosso dia a dia, aquela questão e por isso é um pouco complicado quando você faz até advocacia criminal. Que quando a pessoa vem e deu o problema, o problema foi esse, e quero fazer a defesa. E aí que é o grande problema, quando você tem aí uma situação em que as pessoas não vêm para você com um problema para ser resolvido, vem com aquela pergunta: como que eu faço para conseguir me safar? Fazer sem ser pego. Aí você está participando junto. Aí você vira partícipe. Aí você vira partícipe. Aí você sai da sua parte técnica. Exatamente. Aí você está usando o seu conhecimento técnico para fazer parte do negócio. Aí eu acho errado. Então, e é isso que o Código de Ética, quando eles falam, né, dessa questão dessa participação de parentes, é nítido. Eu vou fazer um recurso especial, né? A gente encontra acho que 50 cabeças de bacalhau, e é difícil você encontrar um recurso especial para passar. Ele não é admitido. Não é nem admitido. Ele trava lá na admissibilidade. Mas determinados têm os recursos admitidos, analisados. Por quê? Sabe, a lei é para todos. Eu não vou nem dizer, Luiz, que não posso afirmar que passa o que importa. Mas eu posso dizer que aqueles que passam, eles têm exatamente a pertinência temática que deve ter. Mas como que você chega nisso? Com um conhecimento muito específico. Ele tem que abordar uma questão muito específica que somente alguns conseguem. E conseguem porque, obviamente, tem algum conhecimento, talvez, privilegiado, né? Então, eventualmente, isso pode ser invocado. Então, né? Eu acho que hoje, essa questão da parte de código de ética, de atuação da OAB, ela tem que ser bem incisiva. E até ela mandou, né? Até a OAB de São Paulo mandou. A OAB de São Paulo, por meio do presidente Leonardo Sica, né, ele encaminhou, inclusive, uma proposta, né? A questão deu uma mexida, né? Deu uma mexida. Mas por que o Conselho Federal não endossou essa proposta? Então, a questão aí, o Conselho Federal é um... Política. Nós temos aí 26 seccionais, né? E não necessariamente você vai conseguir ter maioria em tudo, né? Então, mas eu acho que São Paulo, com seu protagonismo, que deveria ser exercido como OAB, sistema OAB, eu acho que fez a sua parte. Acho que São Paulo fez a sua parte. São Paulo tem o maior colégio de advogados do mundo, não é nem do Brasil, é do mundo. Então, se nós formos pegar São Paulo, tem mais advogados que todo o resto do mundo junto, né? Então, se nós não tivermos um pouco de força com relação a isso e exercermos isso dentro de se buscar a ética, não só nossa na advocacia, mas também a ética nos tribunais. Sim. Né? Porque o que nós vemos são conflitos de interesse a todo momento, colocados eventualmente dentro do contexto de um julgamento, né? Até que ponto há uma suspeição, há um impedimento. Então, isso tem que ser levado lá, né? E como hoje nós não temos um controle externo ou acima de um tribunal superior, nós temos o CNJ, né? Que também dá umas...
O CNJ funciona quando sai uma notícia na Globo. Quando sai uma notícia no Conjuro, sai uma notícia, aí ele analisa que se não sair uma notícia, não virar notícia, você vai ter o juiz lá que matou alguma coisa e não vai ética, a ética, a moral são requisitos intrínsecos e que independeriam de códigos, de regras para que você seguisse. Na verdade, a gente tem que ser ético, tem que ter moral, independente de estar escrito. Você tem que fazer as coisas certas lá. É o que, na verdade, que a gente aprendeu na faculdade, lá atrás. É que o direito, em tese, ele pode ser escrito ou não escrito, positivado ou não positivado, né? A moral e a ética, elas fazem parte do nosso costume. Elas são fontes do direito nosso. Sim. Que não precisa você escrever. Agora, quando você põe um código de ética, você está positivando a ética. Você não está você está voltando alguns passos na nossa evolução, né? Mas às vezes tem que voltar. De novo, às vezes tem que voltar. De novo, eu vou lembrar aqui do Barão de Tararé, lá atrás. Às vezes você tem que escrever. Lá atrás ele escreveu lá uma leizinha, uma lei de um artigo só. Todo brasileiro se obriga a ter vergonha na cara, revoga as disposições em contrário. Tá aqui, pronto. É feito isso. Deveria ser assim, mas não é. Isso é no mundo encantado que a ternura fez. No nosso, infelizmente, nós não vamos. A gente quer acreditar, a gente espera e batalha pelo melhor, mas diante do que está vendo, né? E isso é replicado, né? Foi replicado essa falta de ética no nosso sistema financeiro com relação especificamente ao Banco Master. Eu queria falar um pouquinho do pequeno investidor, porque nós estamos falando da condição dos grandes investidores do sarrafo alto, né? Parece que tem uma implicação, inclusive, com um empréstimo consignado de segurado do INSS nisso tudo aí, não é? Como é que fica essa situação? Tem porque, na verdade, uma parte dos fundos, mas uma parte da captação que envolveu o Banco Master foi justamente trabalhar na captação junto a segurados do INSS e também de uma forma não muito transparente, ortodoxa, exatamente. Tá? Porque justamente forçava-se. Eu acho que vai esbarrar até nessa investigação da CPMI lá, né? Isso. Por quê? Porque as taxas do Banco Master eram muito maiores do que outros. Sim. Forçava-se. Sim. Não, tem que se passar o empréstimo consignado do Banco Master. Que também é tudo via política. Aliás, só abrindo parênteses, na sessão de ontem do Senado, o pau comeu na casa de Singar, né? Nossa, e respingou na convocação do filho do... Opa! Alcançou o filho do presidente lá. Né? Se ele tem algo novo, cenas do próximo capítulo aí. Então, e sem saber que já tinha sido quebrado o sigilo já pelo André Mendonça algumas horas antes. Ou seja, né, quer dizer, muito barulho por nada, né? Que não é brigando aqui, lá já tinha resolvido. Mas é o fim da picada, né? Futuro agora, depois de tudo isso aí, como você acha que vai ficar? Bom, como você acha que vai dar isso aí? Não dá para a gente ainda cravar, Luiz, aonde que isso vai terminar, né? Na verdade, o que a gente esperaria eventualmente descobrirmos desde o início como que isso se deu pela facilitação de se criar um ambiente que favoreceu essa captação agressiva, a punição dos seus responsáveis, né? E a criação de alguns novos mecanismos dentro do sistema para se evitar, né, que nós tenhamos novos Banco Master no futuro mais próximo. Temos mecanismos? Temos, não tem a menor dúvida. Mas talvez seja o caso de criarmos uma fiscalização maior em cima desse mecanismo, ou seja, termos mais, né, temos os bancos mais ligados dentro do Fundo Garantidor, tendo eventualmente o próprio Banco Central, tendo dentro dele talvez alguns outros comitês que vão ter um olhar um pouco mais aprofundado. E talvez deixar a política falar um pouco menos, né, dentro de um Banco Central. Né, porque, bem ou mal, a gente sabe, a gente ouve muito no Banco Central o Comitê de Política Econômica. Então, que vai sentar uma vez por mês para verificar a taxa de juros. Mas será que a gente não pode pegar esse Comitê de Política Monetária e colocar, né, para fazer uma análise mais aprofundada da saúde ou das instituições bancárias, se não tem alguma situação que está saindo fora? Será que o mesmo cuidado que eles têm
com análise macroeconômica, eles têm na análise individual de uma instituição. Mas eles têm a parte de Então, mas fiscalização. será que politicamente era interessante fazer esse tipo de coisa? Então, o que nós temos que trabalhar, minha opinião, é impedir política e sistema bancário, que não dá certo. Política e sistema bancário, não dá. Que nós não estamos falando aqui de você fazer aí sugestões, né, se tem ou não taxa de juros, que aí existe a questão técnica, mas existe também a questão política, a gente sabe disso. Mas a fiscalização, a dinâmica, o processo financeiro, não. Aí tem que ser totalmente técnico. E eu acho também que deveria abrir, como que eu posso falar assim, é mais fechado, é uma situação assim mais sigilosa. Mas eu acho que por conta desse fundo garantidor de crédito, eu acho que principalmente para os grandes bancos que vão sofrer uma perda volumosa. Possibilitar que eles tenham uma fiscalização mais profunda do sistema financeiro como um todo. A Febraban. Tá, vamos colocar Febraban, né, que ela tem uma análise mais profunda e transparente para que esse tipo de coisa não aconteça. Talvez deixar ela ter uma maior participação dentro dessa dinâmica de fiscalização. Né? Isso. Eu creio que talvez faça sentido, né, ela de forma independente, né, mas que ela atue como mais um agente para se fiscalizar esse ambiente de negócios. Eu acho que poderia ser uma possibilidade, né? Até porque ela é diretamente interessada. Sim. Né? Na medida em que quem vem dando sustentação a esse fundo são justamente eles próprios. Né? Existiria risco de inibição de investimento? Eu sei que o senhor não é analista de mercado, mas pode acontecer do investidor pensar duas vezes antes de... Eu falo do grande investidor, né? Porque nós aqui... Eu acredito que num primeiro momento assim, né, gerou um certo pânico dentro das bancas de investimento, mas eu creio que aquele investidor que não está ligado a posições políticas, mas tão somente a posição dele dentro, né, da melhor rentabilidade, melhor garantia contra flutuações de mercado, eu acho que ele já tem as suas convicções no mercado, Zé, no sentido de que ele tem as suas posições bem definidas, né? E eu acho que ele já é meio avesso a esse tipo de risco que foi assumido por determinados investidores, talvez ou menos preparados ou até que sofreram influências políticas para que fosse feito esse tipo de investimento. Eu vou até mais longe. Como você colocou, já o ano passado os investidores, cuidado aqui, né? Eu acho que o mercado hoje, os investidores, eles sabem que o que aconteceu ali foi político. E quem perdeu dinheiro foi foi o poder público. Teve os caras que estão bancando aí, né? Mas dinheiro de prefeitura, dinheiro de fundo de funcionário público. Eles falam assim, não, isso aqui é uma coisa que é política. Cá entre nós, o que alavancou ali foi a maior parte de capital, de dinheiro não vou dizer público, só público, mas que tinha algo a ver com o capital público. Exatamente. E é justamente por isso que gerou tanta reverberação no meio político. Porque você está pegando interesses, basicamente, que foram direcionados politicamente para órgãos governamentais, órgãos, fundos de investimento, fundos de pensão. E aí que eu acho que o banqueiro, né, os grandes acionistas dos grandes bancos, me colocando na situação deles, eu acho que, vamos dizer que nós três fôssemos grandes banqueiros, né? Quem sabe o dia? Não vamos excluir. Quem sabe, né? Mas eu acho que nós três faríamos assim, viu? Pera, vamos conversar com alguém. Porque tudo bem, você está fazendo a salada, essa salada política, mas quem vai pagar sou eu? Não, aí não. Aí não. Ah, não, a política é todo político, mas esse fundo garantidor aí eu estou pagando.
Vamos conversar com quem de direito para esse negócio parar. E você falou de ser banqueiro, sabe que às vezes você pode trabalhar como o Daniel Vorcaro trabalhou, mas trabalhar talvez pelo lado positivo, né? Ou seja, ele adquiriu uma instituição bancária pequena por um valor simbólico, mas ele poderia ter utilizado de outras ferramentas virtuosas do que foi feito. Então, mas aí não acontece em 2, 3 anos. Não, aí nós estamos falando aí em um legado para a família dele por anos. Isso. Né? Talvez ele não fosse colher os frutos. O Bradesco não é o que é hoje em 2, 3 anos. Não. Seguiu o exemplo do Carlos Alberto de Nóbrega, que é a única pessoa honesta que ganha dinheiro com o banco no Brasil. Aliás, deixa eu fazer uma provocação aqui. Dizem que no Brasil o banqueiro está condenado a ganhar dinheiro. No mínimo empata. É fato ou é lenda? O banqueiro... Não, o banqueiro mesmo, eu acho que... dos grandes bancos, eu acho que... Está longe de empatar. Está longe de empatar. Você falou que empata, meu. Não, está muito longe de empatar. Para empatar é difícil. Não empata. É só ganhar. Por muitos anos aí, os bancos particulares se revezavam aí, né, nas suas demonstrações de lucros, quem é que tinha o maior lucro, né? Então, estou falando de bancos aí bem estabelecidos, né? Mas, de certa forma, é um mercado muito lucrativo na medida em que nós, apesar das nossas amarras econômicas, né, nós temos ainda um potencial de crescimento econômico muito grande. Então, e não tem país no mundo que vá crescer na sua economia que não tenha sistema bancário forte. Precisa ter, né? Porque normalmente você vai precisar em algum momento, não estou falando de você se endividar com o banco, mas como você mesmo falou, Luiz, a função de incentivo, de capitalização, de investimento do banco, ela é muito importante, né? Daquele investidor que eventualmente toma, que ele tem que pagar um juro para o banco, aquele juro que o banco está recebendo, boa parte dele está indo para investir em outro lado, né? Então, a gente fala somente, talvez com um certo lado pejorativo do banco, mas o papel que ele exerce na economia é muito importante, né? Por isso que, dada a sua importância, ela tem que ser muito bem regulada, né? Porque, da mesma forma como um banco pode, de alguma forma, auxiliar, né, uma empresa ou até um fundo em evoluir no seu patrimônio, ele pode trazer a ruína, né? Então, a importância dos bancos é histórica e mundial. Mundial, exatamente. Não tem dúvida. Bom, a pergunta do milhão já foi respondida aqui em várias frentes. Tá? Vamos usar uma questão mais didática. Que cautelas podem ser tomadas aí para evitar riscos? O que o investidor pode levar em conta, né? Eu acho que, de início, né? Estou falando assim, um pouco mais voltado para o pequeno investidor, né? Ele ficar atento, né, a essas carteiras de investimento com um risco maior que envolvem se oferecendo um valor muito acima de taxa que o mercado está pagando. Então, se você já tem, por exemplo, hoje um CDI em torno de 15%, e você vê alguns bancos pagando 100%, 110%, né, até 112%. Se você vê, eventualmente, dentro do seu marketplace de investimento, 130%, 140%, quando a esmola é demais, o santo... Eu ia falar isso. Né? Eu ia falar isso. O risco... É um ditado tão velho e tão sábio. O risco, ele chama risco, né? Então, ali, a gente não pode falar, talvez, com essa palavra, mas há uma certa ganância. Na medida em que você... Olha, se eu investir... Eu tenho 110, mas eu tenho também 140. Aí eu vou investir no 140 por quê? Porque... Nós temos ainda a percepção, porque eu estou aqui dentro de um aplicativo, por exemplo, do Banco Santander, que é um banco super consolidado. Mas dentro da carteira que ele vende, tem ativos de vários outros bancos e instituições. Então, muitas vezes, aquele cliente, pessoa física, ele se sente tranquilo de estar usando o aplicativo de um banco consolidado, mas comprando um ativo de terceiro. E achando, eventualmente, na sua
na sua falta de conhecimento que, não, mas eu fiz pelo Santander. Você fez pelo Santander, mas ele só é o custodiante. Na verdade, o título não é dele. Ele tá em custódia do Santander, mas ele é de outro, ele foi emitido por outro. Então, quem que foi o emissor daquele título? É o Banco Master. E aí, essa falta de conhecimento também foi um ingrediente que levou, olha, eu estou dentro de um ambiente conhecido, seguro, mas eu estou investindo num título que me dá mais rentabilidade. É ali que eu vou fazer, né? Então, tomar essas cautelas, né? Ora, verifique se o título é emitido por aquele próprio banco, verifique as taxas que estão sendo pagas, né? Se existe algum tipo de contrapartida, taxa de administração, né? E, de alguma forma, procurar, né, dentro do seu perfil, porque há um perfil de investidor, né, Luiz? Sempre investir dentro do seu perfil de investidor, né? Se o seu perfil é um perfil conservador, procure recomendações que sejam dentro do seu perfil, né? Não vá entrar dentro de uma recomendação de um terceiro, não, mas você está perdendo dinheiro de investir nesse fundo, tem um lá que está pagando muito mais, não, mas o meu perfil não é esse, não adianta você querer ir contra o seu perfil. Quando a gente fala perfil, tem esse também conhecimento, porque Sim. a pessoa que trabalha com um perfil assim mais agressivo, mas tenha certeza, ele tem conhecimento disso, ele sabe onde está entrando, ele sabe inclusive os riscos que corre. Se você não tem esse perfil, não entre. Porque esse público que já tem um perfil mais agressivo, ele está, de certa forma, ele já precifica eventualmente algum tipo de prejuízo. Ele não é aquele investidor que ele vai ter uma perda hoje, ele vai tirar a sua posição de investimento. Ele não vai, ele vai manter, porque ele tende a acreditar que no futuro aquilo lá vai virar um lucro, né? Então ele já precifica na sua análise que aquele risco está calculado. Mas se você não trabalha, não tem esse nível de conhecimento, é melhor você não se arriscar nesse tipo de operação consolidada. É isso? É isso. Bem, só para abrir um parênteses aqui, falou-se em perfis, a gente não é analista financeiro, não tem o conhecimento do Dr. Fábio, mas eu aprendi na prática que perfil conservador é quem tem pouco dinheiro. Então, quando alguém fala que você tem perfil conservador, como falaram para mim, porque o nível de investimento seu é baixo. Ou seja, sou ultra conservador. para não dizer que é pobre. Então, mas esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, que hoje teve o prazer e satisfação de contar com a presença do Dr. Fábio Souza Pinto, que finalmente esclareceu e desmistificou um pouco dessa confusão que foi causada pelo tsunami do Banco Master. Aí fala-se muito de Banco Master, mas ninguém, ou poucas pessoas, sabem exatamente o que está acontecendo. Hoje nós tivemos aí o prazer de entender um pouquinho mais. Um pouquinho mais, porque como a gente falou, vai ter muita coisa ser levantada. Com certeza. Doutor Fábio, a gente quer agradecer a sua presença mais uma vez. Muito obrigado pela participação, o espaço está aberto. Foi uma satisfação recebê-lo. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, Luiz. Foi muito rico o debate, né? Pena que nós não temos ainda para todas as perguntas, as respostas, porque tem coisas que ainda vão surgir no meio do caminho. Mas acho que vai ter, talvez, vão ter outros encontros, novas novidades, né? Vai ter. Mas quero deixar aqui de plano minha enorme satisfação de estar com vocês, de poder discutir aí em alto nível sobre um tema tão sensível e tão em evidência, né? E a todos que estão aqui nos acompanhando também, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Até o próximo episódio de mais um podcast Bom Senso Brasil.